Vamos ler juntos a parte do versículo 47, capítulo 2 de Atos. O pastor Eduardo está avisando aqui que amanhã, de 9 a meio-dia, tem oração em favor da nação aqui na igreja. Que ele... Oi? 11? Das 9 às 11, o pastor Eduardo, então, está nos chamando para orar em favor da nação aqui na igreja. Lembrando o curso Valores, sala 206, ok? Diz assim: e o Senhor lhes, o quê? Acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse versículo denota o título dessa mensagem, que é o quê? Que é crescimento constante. Pode sentar. Daí, essa pergunta que eu quero que você busque respondê-la, e é: por que o Senhor acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos? Por que Ele acrescentava lá naquela igreja? E daí você pode pensar algumas coisas, pensar naquela igreja, o que acontecia. Por quê? Por que Ele acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos? Então, busque responder essa pergunta da maneira que você entende, que você acredita, porque essa pergunta deve ser feita a nós como igreja. Então, vamos olhar lá para aquela igreja. Por que Ele acrescentava àquela igreja os que iam sendo salvos? Responda, então. Olha, gente, respostas muito interessantes. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E deixa, antes da gente falar especificamente nisso, uma afirmação: Deus é soberano sobre tudo e todos. A Bíblia diz, Salmo 24, 1, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A Bíblia está dizendo que tudo é de Deus, tudo é dele. Então, Ele tem o direito de fazer o que quiser com o que é dele. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente também vai perceber que Deus, que tem toda a autoridade, delegou muito da sua autoridade na terra aos homens. Ele é Senhor, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele tem toda essa autoridade, mas Ele delega muito de sua autoridade aos homens. Daí, Davi diz, Salmo 115, 16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Está dizendo que Deus confiou a terra aos homens. E quando a gente olha em Gênesis, Deus faz toda a criação e diz ao homem: domine sobre ela. Deus é o Senhor, mas Ele delega essa autoridade. E quando se fala do Evangelho, Jesus confiou aos seres humanos a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que os anjos olharam para isso, eles se interessaram nessa questão da pregação do Evangelho. Eles prescrutaram isso. Eles dá a entender que eles como que queriam anunciar o Evangelho, mas o Evangelho, a anunciação dele foi dada aos homens. Deus é soberano e Ele faz as coisas por intermédio do homem. Deus, para agir na terra e salvar o homem, Ele se fez homem em Jesus. Deus é Deus e sabe, Deus, repito, Ele tem todo o direito de fazer o que quiser, na hora que Ele quiser, mas
ele delega essa autoridade. Em Marcos 16, 20, nós encontramos a seguinte declaração: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. É muito interessante isso. Eles pregavam e o Senhor cooperava, o Senhor confirmava. O soberano agindo por meio de uma ação humana aqui na terra. De acordo com essa autoridade que ele delegara. Ou seja, a tarefa de pregar era dos discípulos. A tarefa de pregar era dos discípulos. E o Senhor cooperava com eles. Alguém disse aqui, né? Enfim, alguém que cooperou aqui com uma resposta, falou algo mais ou menos isso. Assim. Quando nós lemos aqui em Atos que o Senhor acrescentava, nós vemos aqui a graça divina manifestando-se enquanto a igreja cumpria a sua missão na terra. Cumpria a sua missão na terra. Gente, a tarefa de pregar o Evangelho não é de anjo, é dos homens e dos homens que estão vivos. Quando Jesus contou a história lá do rico e do Lázaro, o rico que estava lá no Hades, no inferno, certo? No lugar de tormento. Daí Lázaro no seio de Abraão. Daí o rico disse: olha, manda o Lázaro e voltar lá e pregar lá para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou. Daí Abraão disse: não, os vivos lá têm os profetas. Ninguém que morreu vai voltar lá para pregar. Não é assim que funciona. A tarefa de anunciar o Evangelho é nossa. É nossa. Essa igreja estava anunciando. E o Senhor cooperava com eles. E então é muito interessante essa declaração. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você sabe que às vezes tem muita gente que é salva e que não é acrescentada. Mas o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. E a pergunta colocada lá no início é por quê? Para que a família de Deus se multiplique. Ele deseja que os nascidos de novo tenham um ambiente saudável e estruturado no qual eles possam crescer. Crescer é a palavra. E se tornar parte da missão de alcançar outros para Cristo. Você consegue enxergar isso? Deus quer que esses nascidos de novo, eles cresçam assim como uma criança. E como é diferente uma criança que cresce num ambiente saudável. A gente tem aqui pessoas que cresceram num ambiente saudável, outros nem tanto. Outros até cresceram em ambientes nada saudáveis. Como é difícil quando o ambiente não é saudável. Mas como é importante quando o ambiente é saudável. Não quer dizer que o ambiente seja perfeito. Não existe ambiente perfeito nessa terra. Ambiente perfeito é céu. Mas de alguma maneira é saudável. Quando se cresce de maneira saudável. Esse que cresceu, ele vai reproduzir também essa vida que recebeu. Ele foi alcançado por Cristo, ele recebe atenção, recebe alimento, como alguém disse aqui, e ele então
vai crescendo, ele passa a alcançar outros para Cristo. A igreja é a casa de Deus. A Bíblia chama de família de Deus. Nós chamamos Deus de Pai. E a Bíblia diz que nós somos irmãos. Quando tem pai e tem irmãos, tem família. E Deus deseja que nós sejamos uma família saudável. Em uma família que é saudável, essa família cresce. Ela cresce. Então, o que a igreja precisa? Diante disso, são necessários os pais e as mães espirituais. Pais e mães espirituais, para que os recém-nascidos na fé, tenham cuidado, tenham pais espirituais, tenham mães espirituais. Louvado seja Deus porque existem os orfanatos, as casas-lares. Graças a Deus por isso. Mas aquelas crianças que estão lá, sabe o que elas gostariam? De uma casa para elas. De uma família. Casa delas. Eu diria que às vezes existem algumas igrejas que são como as casas-lares. Que tem um monte de gente, que tem um suposto pai e mãe lá liderando aquela casa, mas tem muita, pai e mãe, mas não é muito. Algumas igrejas às vezes são como casas-lares. E repito, graças a Deus pelas casas-lares. Mas sabe o que Deus quer que a igreja seja? Uma família. Tem igreja que é só casa-lar, que bom que é a igreja, que bom que tem uma casa-lar, ok? Mas sabe qual é o ideal? É que a igreja seja uma família. É quando alguém chega à igreja, ele tenha um pai espiritual, uma mãe espiritual. Alguém que cuide, dê atendimento individualizado. Precisamos de pais e mães. Por que o Senhor acrescentava àquela igreja? Porque tinha pais e mães espirituais. Tinha reuniões nas casas, grupos pequenos. Isso viabilizava um cuidado especial com os recém-nascidos espirituais. Quem era alcançado tinha acompanhamento. Uma igreja em que o Senhor Jesus, na sua soberania, acrescenta os que vão sendo salvos, é uma igreja na qual ele pode confiar. Porque ele vê que aquela igreja pode receber os recém-nascidos, os filhos. Ele confia naquela igreja para cuidar daqueles por quem ele entregou a sua vida, ele foi sacrificado na cruz. Eu quero dizer a você que a resposta dessa pergunta também tem a ver com todas as outras respostas que foram dadas. Mas eu quero afirmar a você que o Senhor acrescentava àquela igreja porque eles cuidavam dos recém-nascidos. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus disse? João 21, 15b, ele disse: cuide dos meus cordeiros. No mesmo capítulo, depois ele disse: pastorei as minhas ovelhas. Depois ele repete dizendo: cuide das minhas ovelhas. Essa é a conversa de Jesus com Pedro, que o tinha negado por 3 vezes, e Jesus pergunta por 3 vezes a ele se ele o amava. Ele disse que sim, e em seguida da resposta positiva de Pedro, era isso que Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E várias vezes eu já disse aqui que na cultura judaica, quando tinha 3 vezes,
queria dizer também sem sombra de dúvida. Isso é intenso. Quando Jesus está repetindo, cuide dos meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, é porque isso é muito importante. Muito importante. E o Pedro, por incorporar essa mensagem de Jesus, ele disse, pastoreiem, essa é a palavra ali, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ele não disse, eu sou líder, eu vou pastorear todo mundo. Não, ele está dizendo aos outros o trabalho do pastoreio. Que a gente busque ser a igreja que Jesus deseja que sejamos. Uma igreja atraente, que viva o Evangelho, que anuncie o Evangelho, que cuide dos evangelizados. É assim que nós veremos o Senhor acrescentando diariamente os que vão sendo salvos. Eu quero que a primeira igreja seja assim. Você quer? Um dos valores da primeira igreja é cuidado pastoral. Quando tem cuidado pastoral, ele acrescenta. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E eu? E você? A gente tem feito isso? Ah, o pastor, o outro irmão, é mesmo, tem que ter isso, né? Tem. E eu? E você? A gente está sendo pai espiritual de alguém, mãe espiritual de alguém, a gente está cuidando de pessoas? No nosso foco estratégico, a gente tem 1 a 1. A gente é pai ou mãe espiritual? Fica em pé na presença de Deus.